um crime bárbaro que aconteceu na Espanha chamou a atenção não só da mídia internacional, mas também do Brasil, já que uma família brasileira foi morta por ninguém menos que o próprio sobrinho. O caso de hoje é sobre o François Patrick Nogueira. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve. Segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. O caso de hoje foi uma sugestão trazida aqui no canal. E se você também tem uma sugestão de caso, aproveita e deixa aqui nos comentários ou então manda lá no Instagram, que aos poucos eu vou trazendo pra vocês. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. François Patrick Nogueira nasceu no dia 6 de novembro de 1996, em Altamira, no Pará. Conhecido apenas como Patrick Nogueira, que é como eu vou citar ele hoje, ele cresceu no Brasil, em Altamira, onde ficou até 2015, quando foi morar com os seus tios. Os tios eram Marcos e Janaína, os dois moravam na Paraíba e há muito tempo tentaram fazer a sua vida fora no Brasil, passando por diversas cidades, diversos países, até se firmarem na Espanha. O Marcos era empreendedor, então eles começaram a tentar montar uma empresa no país e tentar, de fato, se estabelecer financeiramente. Eles tiveram 2 filhos, e eles viveram tranquilamente até a chegada do Patrick. O Patrick era filho da irmã do Marcos, e enquanto crescia em Altamira, os seus irmãos moravam na Paraíba. Ele era um jovem que chamava muita atenção devido à sua aparência, ele sempre foi muito bonito, porém, ele sempre foi considerado meio estranho, seu comportamento era estranho. Ele sonhava em ser jogador de futebol, mas os seus pais nunca apoiaram, querendo que ele tivesse uma carreira mais consolidada, como por exemplo ser médico, que era inclusive o mesmo ramo do seu pai, ou então que fosse advogado ou algo do tipo. Começando a mostrar ali traços de psicopatia, aos 16 anos ele esfaqueou um professor durante a aula de biologia. Tudo, inclusive, foi documentado na câmera de vídeo da escola, onde mostra o professor se aproximando, falando com o Patrick, e ele então tira um canivete da bolsa e ataca diretamente seu pescoço e o seu abdômen. Na hora, os outros alunos ali ficaram praticamente estáticos e tentaram de alguma forma afastar o Patrick, que foi levado para a delegacia. Porém, na delegacia onde ele foi, inclusive, não chegou nem a ser algemado, nem nada do tipo, e ele disse que ele fez tudo isso para dar um susto no professor. Esse professor, inclusive, foi hospitalizado, foi operado, mas sobreviveu. E como na época ele era menor de idade, ele chegou a ser preso, por algum tempo na FEBEM, porém, não demorou muito tempo, ele já foi solto e nada demais aconteceu. Depois disso, até para abafar o caso ali em Altamira, ele foi mandado para Paraíba, onde ele passou a morar com os seus irmãos e continuou vivendo sua vida tranquilamente, sem passar por nenhum tratamento, nem nada do tipo. Mesmo que a família achasse que estava tudo bem com o Patrick, nunca teria demonstrado nada diferente disso, além desse fato dele ter esfaqueado o professor. Segundo o próprio Patrick, ele era uma pessoa muito triste, ele era depressivo, e segundo ele bebia compulsivamente desde os seus 10 anos de idade. E que na escola ele sofria bullying por ser estranho. Já na Paraíba ele teve uma vida completamente estável. Ele morava com os seus irmãos, dividiu o apartamento com eles. Tinha um carro que foi dado pelo pai. E indo contra o que ele realmente queria, que era o ramo do futebol, ele começou então a fazer uma faculdade de direito. Mas ele não ficou muito tempo lá. E ele decidiu então se rebelar, vendendo esse carro que o pai tinha dado e então se mudando para a Europa. Primeiro ele foi para Londres, onde ele tentou seguir a carreira de jogador de futebol, mas não deu muito certo. Depois ele tentou ir para outros lugares, onde inclusive ele sofreu alguns golpes e nada do seu plano estava realmente funcionando. Ele dividia suas frustrações com um dos seus tios, chamado Valfran, que era jogador de futebol, então ele meio até que se espelhava nele. E ele tentou, inclusive, ajudar a carreira do sobrinho, Então, para ele não desistir completamente de morar na Europa ou algo do tipo, ele disse para que o Patrick, então, fosse morar com o Marcos e com a Janaína. Inicialmente, ele foi muito bem acolhido,
A casa do casal era um local simples, bem modesto, e as pessoas que moravam lá realmente batalhavam e trabalhavam por tudo que eles queriam. Porém, o Patrick era um homem muito mimado, digamos assim. Ele não fazia os mínimos dos seus afazeres em casa, não ajudava, não limpava suas coisas, e o Marcos nunca aceitou isso muito fácil, assim. O Patrick e o Marcos, eles não se davam bem, principalmente por conta do seu comportamento. E nessa época o Patrick já tinha por volta de 20 anos e já demonstrava ser extremamente calculista, manipulador, criando situações que não existiam. Segundo seus amigos, ele nunca teve um interesse sexual em ninguém. Existe até uma certa teoria de que provavelmente ele poderia ser assexuado ou gay, mas nada foi provado. Mas ele nunca teria namorado nenhuma menina, nunca teria mostrado interesse em nenhuma pessoa. Mesmo ele sendo muito atraente, ele saindo bastante, mas ele gostava de provocar as pessoas, de uma forma até fria, na verdade. E ele começou a provocar o Marcos, andando pela casa de cueca, sem respeitar a mulher, as crianças, como se ele realmente morasse ali há muitos anos. E começou a falar certas coisas que fez o Marcos até suspeitar de que ele teria tendo um caso com a Janaína, o que não era verdade. Ele pedia tudo pra Janaína, ela fazia todas as coisas pra ele, tinha que lavar a louça que ele comia, ele não fazia absolutamente nada. Ali era como se ela fosse a sua empregada. E mais de uma vez ele teria dito também que ele não gostava da filha mais velha do casal, de 4 anos apenas, dizendo que ele poderia facilmente matá-la. Nessa época o Patrick não trabalhava, não estudava, e os seus pais mandavam dinheiro todo mês ali para custear os seus gastos. Porém, mesmo a família bancando ele na Europa, ele não mantinha nenhum contato com a família. Inclusive seus pais chegaram até a visitá-lo na Espanha e ele ignorou completamente os dois. Nessa época eles moravam em um local que era como se fosse um Airbnb, não era de fato a casa da família e nem nada do tipo, era uma casa de temporada. Até que a família decidiu então se mudar, indo para Piós, onde eles compraram uma casa maior. E inicialmente foram o casal, né, o Marcos, a Janaína e as crianças, e o Patrick não foi convidado aí, na verdade ele nem se interessou aí, o que teria feito ele se sentir de certa forma rejeitado e com muita raiva. E aos poucos o Patrick começou então a premeditar o que ele queria fazer, que era matar a família. Se passaram 2 meses desde que houve essa mudança, e no dia 16 de agosto de 2016, ele foi até a casa da família em Piós, levando 2 pizzas. Na casa estava a Janaína e as crianças, e o Patrick então se mostrou completamente arrependido, dizendo que queria voltar a morar com eles, que faria as coisas diferente, e que queria fazer as pazes e tudo mais. E a Janaína então aceitou, né, conversaram ali, eles comeram a pizza todos juntos. O Marcos estava trabalhando e depois de comer as pizzas, a Janaína então foi levar os pratos para lavar na cozinha. Quando nesse momento, o Patrick então a atacou pelas costas com uma faca, a esfaqueando até a morte. As crianças estavam próximo do local e viram tudo o que tinha acontecido. E segundo o próprio Patrick, elas teriam ficado estáticas. E com muito medo, uma delas chegou inclusive a urinar e a outra a defecar nas suas próprias roupas. Após isso, ele atacou a criança mais velha, de 4 anos, e depois o menino de 1 ano. Com uma frieza absurda, ele detalhou tudo o que ele fez para um amigo via WhatsApp. Esse amigo se chamava Marvin Henrique e morava na Paraíba. Os dois conversaram pelo aplicativo enquanto tudo acontecia, em tempo real. E o Patrick mostrava fotos, vídeos, selfies inclusive, perguntando como agir, como ele poderia se livrar dos corpos, esquartejar, esconder o corpo de alguma forma. E depois, com uma pá, ele chegou a cortar a Janaína no meio. Ele já teria, inclusive, tentado com outra coisa, com uma tesoura, mas ele não conseguiu. E ele detalhou também que ele teve que separar os órgãos, tudo em sacos, isolou tudo para o cheiro não espalhar. E ele fala de forma tranquila que a casa estava limpa, que a mulher e as crianças foram para o saco e que agora ele estava esperando apenas o 4º integrante para chegar no local, que era o Marcos. Os dois conversando ainda nas mensagens, o Patrick questiona se ele era um psicopata por isso. E ele fala que ele não liga para as coisas, que ele não sente absolutamente nada. E que quando ele foi preso da outra vez, o seu pai disse que o seu olhar mudou, que ele tinha se tornado algo sombrio. Os dois, inclusive, ainda tiram sarro
comparando o crime com os jogos, onde o Patrick diz que ele só matava com faca no jogo, e que ele sentia tesão quando ele via alguma série criminal. O Patrick diz também nessas mensagens que tinha medo de perder o amigo, que ficou feliz porque o Marvin ficou tranquilo por conta disso tudo, e diz também que ele achou que mudaria algo nele mesmo matando uma pessoa, que se sentiria mais vivo, mas que não tinha mudado nada. Depois ele começa inclusive a xingar as vítimas, dizendo que estava cansado, dizendo que estava com muita fome e que o Marcos estava demorando muito. Quando o Marcos chegou, eles começaram a conversar, a discutir, e em um momento que o Marcos estava de costas para ele, ele então foi atacado da mesma forma que os outros e teve também o mesmo fim. Então, depois de esquartejar todos os corpos, guardar tudo em sacos, ele começou a pesquisar também sobre decomposição, sobre cheiro, sobre tudo esse tipo de coisa, pensando agora como seria o pós, o que ele faria com os corpos. E como ele não tinha como levar o corpo para nenhum lugar, esconder ou enterrar em algum lugar, ele decidiu deixar lá e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Ele levou os celulares do casal e ele continuou interagindo, respondendo as mensagens que o Marcos recebia, até da sua própria família, até do próprio tio inclusive, se passando pelo Marcos. Se passou praticamente um mês, a família não tinha mais contato com Marcos, Janaína e tudo mais. Algumas pessoas ficaram preocupadas, mas eles não sabiam onde eles moravam, não tinham muitos detalhes sobre a vida do casal, já que eles haviam acabado de se mudar. A única coisa que o Wolfram tinha era a foto da casa. Durante esse tempo, inclusive, o Patrick, se passando pelo Marcos, chegou até a negociar com o dono da casa o aluguel, para que nada fosse descoberto e que passasse mais tempo. E com o tempo, os vizinhos foram achando estranho até as coisas que iam sendo empilhadas, correspondência, e o cheiro que começou a se tornar insuportável. Então, um dos vizinhos ligou para o dono da casa, que foi até o local ver o que tinha acontecido, por conta desse cheiro. Inicialmente, eles acharam até que eles teriam ido embora, abandonando algum animal morto, enfim. Quando eles chegaram no local, ele se deparou, então, com a cena de todos os corpos ensacados. Logo se iniciou uma investigação, só que como a família era uma família brasileira, morando na Europa, não foi muito fácil no começo identificá-los. Na verdade, pelo que eu pesquisei, a polícia durante algum tempo não sabiam quem eram as pessoas, até também por conta do estado de decomposição. Houve também um certo preconceito por ser uma família brasileira, onde algumas mídias locais até diziam que o Marcos era traficante e por conta disso é que ele teria morrido. E muita mídia da Espanha, inclusive, tratou o caso de forma bem preconceituosa. O Wolfram, inclusive, descobriu o caso pela mídia, olhando o jornal. Então o Wolfram foi até o local e fez ali todo o reconhecimento, confirmando que era sua família. A única pessoa que estava na Espanha no momento do crime, que morava ali, era o Patrick. Então não demorou muito para que ele se tornasse um dos suspeitos. Porém, logo depois do crime, o Patrick foi para o Brasil, voltando para João Pessoa, onde ele viveu sua vida tranquilamente. Ele até evitou, inclusive, o contato com a sua família, passando muito tempo com o seu amigo Marvin. Inclusive, chegou a dormir com ele na mesma casa. E enquanto a família estava de luto, tentando descobrir o que havia acontecido na Espanha, o Patrick ia para festas, bebia mais do que o normal. E aí foi descoberto que o DNA do Patrick foi encontrado no local do crime. E com as investigações, descobriram também que o rastreamento do seu celular mostrava que ele estava na região também, quando tudo aconteceu. Então não tinham mais dúvidas que o Patrick era o principal suspeito. E por conta disso, uma ordem de prisão então foi emitida lá na Espanha. O Patrick dizia que ele não tinha mais celular, que seu celular havia sido roubado ou quebrado e que não tinha contato com os tios há cerca de 2 meses. Mas os pais do Patrick, inclusive, sempre ficaram muito firmes, dizendo que ele teria que resolver tudo que ele fez e sozinho. Muito friamente, ele então foi para a Espanha decidido a se entregar. Em seu depoimento, ele disse a verdade, dizendo que ele havia, sim, matado sua família, e segundo ele matou os 4, porque parecia muito cruel matar só o Marcos, que era o seu verdadeiro interesse. Para não deixar a família sem pai e marido, ele decidiu então acabar com a vida de todos. Ele disse também que ninguém sofreu, que tudo foi muito rápido e que eles nem gritaram na verdade, porque todo mundo ficou muito estático. Segundo Patrick, ele gostava de ser mau e que ele tinha essa necessidade de matar alguém
desde os 12 anos. Nesse depoimento, ele falou também sobre o Marvin, que teria conversado com ele, e disse que o Marvin era como se fosse um irmão para ele, e que ele não sabia do plano de assassinato, mas que ele conversou com o Marvin ali no momento do crime e que, de certa forma, até ajudou ele a cometer esse crime. Segundo ele, os dois eram inseparáveis e ele gostava muito da sua família, inclusive da sua mãe, que era psiquiatra. O Marvin foi chamado para a delegacia e não demorou muito para que a polícia tivesse também acesso às mensagens. É dito que uma pessoa teria recebido, inclusive, o print de todas as mensagens, todas as fotos, tudo o que teria acontecido, e essa pessoa então entregou para a polícia. E o Marvin também se tornou réu como participante do crime. Por conta disso, o Marvin foi preso na Paraíba e, segundo ele não tinha noção da gravidade do que estava fazendo. Ele se mostrou muito arrependido e ele permaneceu preso até o dia 30 de novembro, quando ele começou a cumprir então a liberdade provisória. Em Madrid, o Patrick estava preso e, na verdade, também até recebendo represálias de outros presos. Ele começou a receber muitas ameaças na prisão e por conta disso ele precisou até ser transferido. Em meio a tudo isso, foi pedido também um exame psiquiátrico, do qual declarou que o Patrick é um psicopata. Ele foi enquadrado como uma pessoa desprovida de empatia, com alto grau de periculosidade e que é uma pessoa consciente de tudo que fez. O seu julgamento aconteceu no dia 15 de novembro de 2018 na Espanha. E o Patrick foi então condenado a 3 penas de prisão perpétua. 3 pela morte das crianças e de Janaína e mais 25 anos pela morte de Marcos. Recentemente, em 2023, a justiça decidiu reabrir o processo contra o Marvin, que havia sido absolvido em 2021, alegando que ele teria tido sim participação e de certa forma incentivado o amigo a cometer esse crime. O Marvin inclusive tem um canal no YouTube e segundo ele gostaria que as pessoas o vissem de outra forma e que querem que as pessoas apaguem essa mancha desse erro que ele fez no passado. Tudo ainda está sendo investigado, o caso ainda está em andamento, principalmente nessa parte do Marvin, e qualquer informação eu trago aqui para vocês. Recentemente foi feito também um documentário lá na Espanha, e a HBO Brasil comprou esse documentário, lançando aqui no Brasil, e ele se chama Não Conte a Ninguém, que mostra mais detalhes e mais informações sobre o assunto, inclusive algumas entrevistas com a família. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Segue nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.